Olá, o CRM na TV de hoje vai tratar sobre vulvovaginite. Vamos falar do tratamento, das causas e as principais consequências dessa doença na infância e também na adolescência. Saúde e informação a partir de agora no CRM na TV. Vulvovaginites é o tema da nossa entrevista de hoje e para trazer esclarecimento sobre essa doença, a gente vai conversar com o Dr. Francisco Amazonas, que é médico pediatra, também professor universitário e conselheiro do CRM, vai bater um papo aqui com a gente. Dr. Francisco, obrigado por aceitar nosso convite para a gente falar de um tema tão importante, né? Boa tarde também a todos vocês e a seus ouvintes. Eu me sinto também até feliz de estar aqui em tratar de um assunto que nos dias de hoje é o principal motivo que leva as crianças e adolescentes a procurar os serviços médicos, principalmente do ginecologista, especialmente de criança e o próprio pediatra. Porque a criança e o adolescente têm uma suscetibilidade para desenvolver, tanto anatomicamente como fisiologicamente e até comportamental, este problema que hoje passa a ser, como eu já falei no começo, um dos principais motivos das consultas nos consultórios pediátricos. Doutor, então o que é a vulvovaginite para as pessoas que estão nos assistindo que ainda não entendem e não sabem o que é a doença? A vulvovaginite, ela nada mais é do que um processo inflamatório igual a tantos outros. E ocorre ao nível da mucosa vulvar e da vagina. A vagina se caracteriza por um eritema, uma parte avermelhada, que geralmente se associa a um corrimento vaginal. E a vulvite, de respeito à irritação local, motivada por um outro motivo, que é a falta de higiene que tem as menininhas em relação a esse problema da sua vulva. Doutor, a partir de que idade esse problema pode aparecer nessas meninas? Na verdade, a pediatria, ela começa quando a criança nasce. Se uma criança nasce com uma mãe infectada, um parto normal, e essa mãe é infectada, provavelmente essa criança já nasce com uma vulvovaginite, cujo agente são a gonorreia. Então, a recém-nascido já tem um problema. Essa criança vai se desenvolvendo, até 28 dias ela é recém-nascido, de 29 dias a 2 anos ela é chamada de lactente, de 2 anos a 7 anos ela é pré-escolar e de 7 a 10 ela é escolar. De 10 a 19, 20 anos ela é adolescente. Todos esses períodos de desenvolvimento, a vulvovaginite pode estar presente. E aí, eu te adianto mais ainda, a menininha pré-púbere, entendeu? Ela tem na sua vulva situações diferentes da criança já adolescente ou da mulher adulta, porque a sua mucosa é fina, a sua mucosa ela fica predisponente a uma falta de higiene da própria mãe, ela fica predisponente às roupinhas, às calcinhas apertadas, ela fica predisponente a brincar no chão. Em qualquer dessas idades, ela pode se contaminar e causar uma vulvovaginite. E o senhor está me falando aí, doutor, o seguinte, então que em qualquer fase da vida, seja na infância, na adolescência, essa doença pode aparecer, desenvolver, e os motivos é que vão variar aí ao longo dessas idades, né? Que vai da falta de higiene, até mesmo uma roupa, né? A utilização de uma roupa, é isso, doutor? Da falta de higiene e de infecções. Quando a criança, ela vai, por exemplo, no colégio, ela utiliza aqueles banheiros de colégio. Na sua própria casa, que tem empregados, que tem uma irmã, algo que tem uma infecção, ela pode ser vítima de um processo inflamação da sua vulva. Então, na verdade, é o ambiente que ela vive de acordo com as condições em que ela habita.
Doutor, e aí quais são os primeiros sinais, então, desse problema, dessa doença nessa criança? E principalmente o alerta para os pais também, né? Porque na infância, aí, principalmente os pais identificam as doenças nos filhos, né? Então, quais são os primeiros sinais? Olha, o primeiro sinal, a criancinha pequena, ela sente dor até a micção. É um sinal. Ela vai crescendo, aparece um corrimento vaginal, que tem características de acordo com o agente que o causou. Você pode dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Uma criança, por exemplo, mais tarde nós vamos falar no abuso sexual. Uma criança já adolescente, que já tem uma vida sexual, ela pode se contaminar porque ela já pode ter parceiros. É um processo de um começo de uma infecção. E essa aí seria uma infecção que se diz específica, porque já tem um germe. Mas aquela criança que a mãe não faz o asseio correto da criança. Um exemplo para ter uma ideia. A limpeza das fezes da criança, ela tem que fazer, entendeu? De frente para trás. Não é de trás para frente, levando as fezes nessa região vulvar, que vai causar uma infecção. Então, detalhe, mas é muito importante, é muito né, doutor? importante esse detalhe. Uma criancinha, uma coisa comum, eles vêm em consultório. Criancinha de casa, que tem irmãs, uma veste a calcinha da outra, e uma está infectada, por exemplo, e vai causar uma infecção naquela que não tem. Usos, por exemplo, de sabonetes, entendeste? Uso, por exemplo, a criança faz o pipi dela, ela vai urinar, mas ela quer ver a televisão, ela não faz a micção correta e fica com o resto da micção sujando a calcinha, que vai ser um fator. Se ela tem uma infecção urinária, vai levar uma infecção urinária. Criança que tem uma rinofaringite, por exemplo, uma bronquite, aquele agente vai levar também até a região vulvar uma infecção vaginal. Então você pode ter uma ideia que, na verdade, o processo da vulvaginite ela é amplo e ela vai ocorrer em toda essa faixa, do desenvolvimento da criança até a adulta. Doutor, geralmente, como eu falei ainda há pouco, os pais, né, ao identificarem isso, procuram o médico, o pediatra, nesse caso específico. Quando esses pais chegam até o consultório, em que nível já está essa doença? Ele deixou aquele primeiro sinal passar despercebido e já chega lá muito avançado? Como que é essa realidade? Olha, o atendimento médico, nos dias atuais, ele tem umas certas situações. Por exemplo, uma criança dessa, ela vai procurar, ela não tem plano de saúde. Os pais não têm condições de pagar uma consulta. Então ela vai para uma UPA, ela vai para o SUS, que às vezes não precisa chegar aqui e falar do SUS, entendeste? Ela não é consultada no mesmo dia. Na própria UPA, como chegar lá, muitas crianças essas, com uma série de doenças, ela pode se infectar até lá. Mas, na verdade, é quando a criança sente dor à micção, dor no abdômen, ardor na região vulvar. E pode ter já um processo infeccioso, uma febre. E pode ter um odor quando ela é de uma bactéria daquelas que leva um odor fétido, que a mãe desconfia o que está acontecendo. Eu não sei se você teve notícia, recentemente saiu no WhatsApp. Veja bem, um avião saindo, só para te dar um exemplo de odor, um avião saindo de São Luís para Manaus, que teve que aterrissar para tirar uma senhora que estava com odor fétido contaminando lá aquele pessoal. Tu imagina isso numa criança dentro de uma escola. Tu imagina uma criança dessas que não tem os cuidados necessários para uma higiene. Tu imagina uma criança dessa que tem não só vulvaginite, mas tem uma bronquite, uma pneumonia, uma gastroenterite, um problema de pele. Tu imagina aquela criança que tem mãos sujas. Tu imagina aquela criança que brinca no chão, que brinca no quintal, até no traumatismo de uma bicicleta, ela pode traumatizar essa vulva. Então, é de acordo com uma sintomologia, eu botaria a dor. Quando a criança, eu estou dor, onde é essa dor, e o pai, às vezes, leva a criança para chegar a uma conclusão. Chega lá, ao examinar o médico aí, isso vai depender
da situação lá, porque às vezes não tem tempo nem de fazer um bom exame, entendeu? Às vezes ele detecta alguma coisa e já encaminha para uma ginecologista, entendeu? Mas quando é uma situação mais clínica, que ele possa resolver, ele resolve fazendo as orientações necessárias para a mãe, que aquilo trata-se de uma vulvaginite na criança e que ela não específica, é exatamente no dia a dia da criança. A não ser, como ela já tem dias e meses de uma infecção, é que ele vai recorrer a exames complementares, uma cultura dessa secreção para saber o germe que está causando a medicação para aquele tipo de germe. Entre eles, uma muito comum é o oxiurus, que a criança vive só se coçando. E ele o oxiuro, que é um enteróbio vermiculares, a criança coça, bota a mão na boca, torna a se coçar e ela se autocontamina. Então, é a criança que de noite está chorando por coçou. E a mãe está aí uma das razões que ele leva numa emergência. Entendeu? E às vezes esse tratamento, ele precisa ter uma orientação, uma educação da mãe e dos pais, porque a própria criança é que se infecta coçando o seu bumbum. Doutor, então a gente está falando de algo que pode ser desenvolvido ali desde os primeiros dias de vida, do primeiro momento, mas também por um comportamento errado ou falta de conhecimento ali dos pais, né? E a gente sempre sabe e fala sobre isso, que a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Como que o pai pode ficar, então, bem informado para que isso não seja desenvolvido na sua filha? O correto, entendeu? Isso a puericultura, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ele faz uma escala de atendimento da criança do nascimento até 1 ano. Até os 6 meses, essa criança teria, principalmente o primeiro filho, seria mensalmente ao pediatra. A partir do 2º semestre, ele já vai de 2 em 2 meses. A partir de 1 ano, 3 vezes, isso que a gente chama, ela está fazendo uma defesa da criança que chama primária. Você mesmo, eu teria que fazer seus exames todo ano. Isso se chama aí uma precaução primária, para evitar que você, ou então você descubra uma doença. Agora, quando você já tem uma sintomatologia, entendeu? Já é uma prevenção secundária, porque você vai ver aquela sintomatologia que tu tens. E depois tem a terciária, que é aquela que você vai cuidar daquilo ali. E tem a quarta, que é aquelas pessoas imobilizadas, que já é outro tipo de... Então, se você seguir um bom atendimento, sabendo que a saúde é a melhor riqueza que você tem, por que a criança, quando nasce, o pediatra vai ver o prontuário da mãe, se ela fez o pré-natal? Entendeu? Por que ele pede o teste do pezinho? Por que ele pede o teste do olhinho? Por que ele pede do ovozinho, do ouvidozinho? Por que ele pede do coração? Para saber se aquela criança já tem algum problema. Por que ele examina a criança? Vê se aquela vulva tem uma alteração congênita, que pode até ter. Entendeu? Que ele faz o exame e já vai detectar. Então, desde o nascimento, essa criança está sendo orientada. Quando ele tem alta, ele recebe uma carteira, dando peso, a circunferência cefálica dessa criança, o comprimento, e já marcando o dia da próxima consulta. E o principal, que ainda é uma prevenção primária, que é as primeiras vacinas. Uma criança que não toma, não segue aquele esquema, ela vai ter uma infecção de uma garganta, de um aparelho digestivo, que pode levar até uma vulvaginite. Doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo, continuar falando sobre esse assunto que é tão importante, dando as orientações necessárias, principalmente para você, pai e mãe, que está nos assistindo. Nosso intervalo é rápido, o CRM na TV volta já já.
Estamos de volta com o CRM na TV e antes da gente continuar nosso assunto de hoje, eu quero convidar você para participar, interagir com a gente, comentar sobre as nossas entrevistas, dar sugestões de temas para a gente tratar aqui no CRM na TV. É só participar pelas redes sociais. Procura lá no Facebook e também no Instagram, CRM Maranhão. A gente espera aí a sua interação. Nosso assunto de hoje é vulvovaginite. A gente está aqui com o Dr. Francisco Amazonas, que é pediatra e também professor universitário, e está batendo esse papo com a gente, trazendo muito esclarecimento. Doutor, a gente falou já sobre vários aspectos dessa doença. Quero que a gente fale sobre os exames, então, que identificam. A gente falou sobre sintomas. E agora, quais são os exames possíveis para se detectar, então, a vulvovaginite? Eu acho que nós já tivemos a ocasião, no nosso primeiro tempo, de falar que ela se caracteriza, o tipo dessas infecções vulvovaginite. Tanto a ver na, vamos dizer, criança adolescente, como na mulher adulta. Não específicas, ela não tem um agente que é o responsável, se caracteriza mais pela falta de higiene, pelas as condições que nós falamos, não é? E a específica. Essa específica, ela tem um agente, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungos. E aí vai depender daquela anamnese. Essa anamnese vai constar há quanto tempo, as características dessa vulvovaginite, o exame que o pediatra, ou até o ginecologista, hoje temos até o ginecologista pediatra, faz da vulva. Da vulvovaginite tem alguns aparelhinhos que ele é capaz de visualizar essa vulva, e o ímã da criança já numa fase púbere. Né? E ele pode não só estar focado no aspecto da vulvovaginite como um todo. Como está o peso dessa criança? Como está o desenvolvimento dessa criança? Quais foram os antecedentes pessoais, dependendo da idade da criança? Há 7 anos. Ela já teve alguma oportunidade de fazer alguma internação por algum problema? Porque, às vezes, além da vulvovaginite, tem algo ainda que a criança está comprometida. Como está? Você vê, por exemplo, a obesidade hoje é um problema sério da criança, entendeu? Os familiares são todos com pressão alta. Você pede o colesterol total aumentado. Então, e aí, quando uma vulvovaginite já tem um certo tempo e que o médico vê que ela já tem um corrimento com aspecto de uma infecção, ele não vai se deter só pedir a cultura deste exame. Ele não vai pedir uma imagem dessa vulva, ele não vai pedir uma ultrassonografia do abdômen, ele não vai pedir um exame de urina, ele não vai pedir um exame de fezes, ele pede o geral, pede o colesterol total dessa criança, pede uma coisa importante que você vê hoje eu pelo menos vejo, é o diabetes. Pede a glicemia em jejum dessa criança, pede o cálcio, o ferro, a vitamina D. E de acordo com a situação familiar da própria criança, ele pode até pedir outros exames, entendeu? Então, diante de uma infecção dessa, que já tem um tempo suficiente, que ele acha que ela é realmente uma infecção que tem um agente, aí ele vai ver qual é o agente que tem, que pode ser N, e ele vai dar a medicação de acordo com o que a cultura deu, o antiprograma deu. Quando você pede a cultura, ele vê o antiprograma, qual é o antibiótico que vai ser, qual é a medicação parasitológica que você vai dar para aquele paciente. E aí ele está fazendo uma medicina correta. Não só vendo a criança no problema como um todo. Não adianta tratar essa vulvovaginite e passar a receita e encerrou. Aí vai, talvez até essa infecção que eu te falei, que é específica, ela vem de uma não específica, que é aquela criança que tem os maus tratos, aquela criança abandonada, aquela criança de rua. Aí, se a gente for entrar
tu vai São vários aspectos. São vários né? aspectos, que é o aspecto social. Pois é, doutor, falando nisso, tem uma outra temática muito importante que a gente já conversou em off em outras oportunidades, é que através desse problema, dessa doença, pode se identificar inclusive um abuso sexual. E esse é um assunto muito sério que por meio aí da medicina, né, por meio do desenvolvimento dessa doença, pode ser identificado também. É isso? Qual é a relação, então? A criança, no seu convívio familiar, é hoje um dos temas que o pediatra, os psicólogos, né, e a família, de um modo geral, está encontrando uma série de situações, inclusive esse que você falou. Então, quantas crianças só vivem com a mãe? Quantas crianças têm que dividir o horário de lazer com a mãe e o pai porque se dissociaram, eles se dissociaram, né? Quantas crianças que não sabem quem é o pai, não sabem quem é a mãe, é criada por uma outra pessoa, entendeu? Para você ter uma ideia, de 10 crianças que eu atendo no Selma, como professor, e lá é de sim, e você atende o público do geral. De 10 crianças que eu atendo, viu? 4 é trazido pela avó, não é pela mãe. Para você ter uma ideia. Como essa criança está sendo tratada? Como essa criança está sendo orientada? Mostrando como ela pode, desde cedo, saber se alimentar, saber se vestir, saber se higienizar. Uma criança, hoje a criança sempre ela pega um celular e brinca. Antigamente você não brincava com o celular. Por que ela não pode se fazer a sua auto-higiene? Isso é questão de educação, é questão de situações familiares. E aí é o mundo que nós vivemos, que a mídia está aí para explicar. A criança, já na faixa, que ela vai chegando na fase púbere, que é aos 9, 10 anos, que tem a primeira menstruação, e os hormônios chegam. E ela pode ser vítima de um abuso sexual. E até a criança antes. E o pior, meu caro repórter, é da própria família. Então, esse é um assunto complexo. Nós estamos apenas citando, porque hoje é uma queixa que tem uma situação que você precisa auxílio de um psicólogo da criança, né? Como essa criança vai chegar na fase adulta. Então, fica aqui, vamos dizer, registrado, né? Que o abuso sexual é um dos problemas, porque essa criança vai ser vítima de uma infecção, porque o agente está naquela pessoa que chegou a esse ponto com essa menininha inocente. E depois, a criança, às vezes, não revela, por uma série de circunstâncias. E isso leva a um outro problema da criança, não só sobre o ponto da vulvovaginite, como comportamental. É uma criança que não vai bem na escola, é a criança que entra até numa depressão, é uma criança com uma série de situações outras, porque é um assunto complexo. Agora, cabe ao pediatra, cabe ao psicólogo e à família, do modo geral, saber que hoje o comportamento, aqui eu te falei, que os problemas tanto anatômico, fisiológico, comportamental, é dos assuntos que, para o bem-estar de uma família, ter uma relação de esclarecimento desde cedo para a criança, porque as crianças hoje estão mais atentas do que nos tempos anteriores. E ela, a CB sabe, mas não revela. Porque medo, circunstâncias e até agora não é o agente bacteriano nem virótico, é o agente humano que mete medo na criança. Então, ela não fala. Mas fica registrado isso aí. Com certeza. Doutor, vamos falar então do tratamento, né? Identificada essa doença, identificada essa problemática aí na vida dessa criança, quais são os possíveis tratamentos, né? Como é que esses pais vão recorrer para que isso seja tratado e resolvido? Olha, o tratamento não específico, vindo de novo ano específico, é a educação. Se essa criança
ela veste calcinhas da coleguinha, da irmãzinha, a mãe vai lavar as calcinhas, as roupas íntimas dela separadas das outras roupas. Certo? Você vai ver que aquela criança, você vai educar ela desde cedo. Ela aprende a pegar a colher para estar na boca, ela vai aprender também a fazer a sua higiene. Aquilo que eu te falei, né? Fazer a limpeza não de trás para frente, de frente para trás, porque senão ele vai levar as fezes para a região vulvar. Então, a não específica é exatamente educativa. Agora, a específica vai depender do resultado do exame. Se você der um determinado bactérias, aquele antibiograma vai te dar o antibiótico correto para você fazer aquele tratamento. Entendeu? Agora, essa criança deve ter uma continuidade no atendimento médico. Não é só ficou boa e não volta mais, daqui a pouco volta. Sim. Então, além do tratamento específico para o que deu o exame, pode ser uma verminose, pode ser uma bactéria, pode ser uma série de coisas que é feita pela cultura com antibiograma. Então, se ela tem uma infecção, você vê aqui, só para citar, eu posso citar aqui para ti, o nome, olha aqui, a candidíase, a vulvaginite bacteriana, que tem, por exemplo, uma série de agentes, entendeste? Dos mais variados possíveis. Agentes esses, entendeu? O Streptococcus A, ela pode levar isso. A Neisseria gonorreia, a Clamídia trachomatis, sabe uma outra? Por exemplo, o Protozoário giardia, né? Pode levar isso. A Gardnerella vaginalis, geralmente ela não é associada, essa aqui, por exemplo, não é associada ao corrimento vaginal, entendeu? Mas ela é o sinônimo de abuso sexual. A Gardnerella vaginalis, ela te dá essa dica para o coisa, que ela é mais causada pelo abuso sexual. Agora, esse exame, o médico, através dele, ele vai dar a medicação correta e vai acompanhar essa criança. Saber se a mãe fez direitinho com a dose correta, com a orientação correta, com o horário para dar, para não esquecer o remédio. Porque melhorou, às vezes esquece de dar o remédio, fica por isso. Doutor, eu quero agradecer sua participação aqui, os esclarecimentos que trouxe aqui para a população, para os nossos telespectadores. E quando a gente tiver outros assuntos aí relacionados também a essa infância, o convite já está feito para o senhor estar aqui junto com a gente. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço a oportunidade e de maneira talvez até objetiva, né? Nós trouxemos aqui para as mamães e para as crianças maranhenses, né? Uma orientação para que sejam umas crianças sadias e que esse assunto da vulvovaginite seja apenas um problema que pode ser resolvido quando a mãe procura um médico que vai resolver este problema de uma maneira correta e objetiva. Eu agradeço também. Muito obrigado, doutor. Bem, o CRM na TV de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer sua companhia, sua participação com a gente aí por meio das redes sociais. E a gente volta no próximo sábado, a partir da 1 da tarde. Até lá!